Oi, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para a nossa primeira aula de geografia desse bloco de aulas online que a gente está tendo agora. Então, eu quero que vocês peguem a apostila de vocês na página 190. Nós vamos dar início a um conteúdo sobre as comunidades tradicionais do Brasil. Que tipo de comunidades que existem no nosso país? E o nosso país é imenso e ele existe diversos tipos de comunidades, as que já existiram, as que existem e as que estão próximo da gente, as que estão lá longe, ou algumas a gente vai descobrir que existem aqui pertinho e a gente nem sabia, tá bom? Então agora eu vou abrir a apostila aqui no computador para vocês darem uma olhada e a gente vai acompanhando junto, beleza? Então vamos lá. Vamos lá. Então nós estamos aqui com a apostila de vocês. Lá na página 190, temos aqui as comunidades tradicionais do Brasil. No Brasil, esse país é tão grande e é possível encontrarmos diversos modos de viver. Em muitas comunidades, é possível observar tradições culturais herdadas de grupos que se formaram há muitos anos. Algumas delas estão inseridas ao longo da costa brasileira, ou nas florestas, próximos de rios e também na área rural. Todas as riquezas culturais que fornecem a base da cultura de hoje, que hoje vivenciamos no Brasil. Chamamos essas comunidades de tradicionais. A seguir, conheça algumas delas. Então, ele está dizendo aqui que a nossa cultura, como nós já estudamos em geografia, ela é composta de diversas coisas que são passadas de geração em geração, podem ser comida, jeito de se vestir, jeito de falar, músicas, jeito de se expressar, e existem diversos tipos de cultura no Brasil. E nem existem uma certa e nenhuma errada. Cada família, cada região, cada cidade, cada pessoa tem a sua cultura brasileira, certo? Então agora a gente vai conhecer algumas que influenciaram a nossa cultura de hoje em dia, no ano de 2020. Por que, que nós usamos a roupa de um jeito? Por que, que a gente costuma fazer arroz dessa maneira, certo? Tudo isso vem de muitos e muitos outros tipos de povos que existiam no nosso país. E aos poucos, cada um com sua cultura, a gente foi construindo a nossa de hoje em dia, certo? A primeira que a gente vai estudar é sobre os povos indígenas. Então, lá, os povos indígenas. Dados de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, esse IBGE aqui é a instituição mais importante na questão de geografia do Brasil. Ela é que estuda toda essa questão das pessoas que moram, quantas pessoas, que tipo de vida, eles que estudam toda essa parte do nosso povo brasileiro, certo? Então, a pesquisa deles lá indicou que a população indígena atingiu 896.900 pessoas. Então, todo esse número aí, 896.900 pessoas, são índios, são das tribos indígenas que estão distribuídas em diversos tipos de tribo, etnias. Não quer dizer que é índio, é todo mundo igual. A gente vai ver no videozinho que cada tipo de tribo indígena tem uma característica. É a mesma coisa que a gente falar que fossem todos a mesma família. Eles não são a mesma família, é como se eles fossem famílias diferentes. Então, eles estão distribuídos em 305 etnias e falantes de 274 idiomas. Então, essas pessoas, essas tribos indígenas, além de elas morarem em lugares diferentes, se comportarem diferentes, terem culturas diferentes, algumas delas, ou no caso, muitas delas, falam cada uma a sua própria língua, seu próprio idioma, tá? Então, aqui, ó, do ladinho está escrito etnia, grupo social diferenciado de outros por laços específicos de cultura, religião, língua, comportamento e etc. E que compartilha a origem e histórias em comuns. Então, as etnias é o quê? Eles são índios, mas cada um na sua particularidade, cada um tem a sua cultura específica, certo? Isso representa uma melhora na relação dos últimos séculos, quando houve uma queda numérica dessa produção, dessa população, em razão dos diversos fatores relacionados à chegada dos povos europeus em busca de riquezas no Brasil. Então, lá em história, a gente vai ver bem, e no videozinho que eu vou postar daqui a pouco em sequência aqui, vocês vão ver que a colonização, a chegada dos europeus aqui no Brasil, fez com que diminuísse muito o número dos índios aqui na nossa terra.
Então, por diversos fatores, até mais ou menos da situação que a gente está vivendo agora, de doenças, porque os índios viviam aqui isolados, não tinham nem contato com nada de diferente. Daí vieram as pessoas lá da Europa trazendo novidades, mas também trazendo doenças, porque eles já estavam em contato com outras pessoas, com outros vírus há muito tempo. Os nossos índios não tinham imunidade para isso e muitos ficaram doentes e morreram só por esse contato, fora as outras questões que também estavam envolvidas. Lá na página 191, tem aqui uma informação sobre o que é o IBGE. O IBGE, então, é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E é bem legal, ele faz várias coisas, e ele que desempenha esse papel de entender o nosso país. Quantas pessoas vivem lá no Amazonas, quantas pessoas vivem aqui no Paraná. Então, eles fazem toda essa pesquisa. Depois eu quero que vocês deem uma lida aqui, e eu vou postar os exercícios sobre o que é o IBGE, tá bom? Mas bem tranquilinho, tá bom? Então, aqui, ó, na culinária, são muitos ingredientes de origem indígena, como de destaque para a mandioca, do qual os indígenas extraem o caldo e fazem a farinha para se alimentarem com as tão famosas tapiocas. Então, quem já comeu tapioca aqui? Quem já comeu mandioca? Todo mundo, né? Se não comeu, já viu aqui para comer. A origem desses alimentos é lá dos indígenas, antes dos portugueses chegarem aqui. Então, essa parte da cultura deles faz parte da nossa cultura também, porque nós também somos brasileiros, assim como eles eram. Só que aos poucos a gente vai construindo a nossa cultura, né? Aqui nós temos as ocas. As ocas são nomes dados às moradias dos índios, variam de tamanho e são produzidas com materiais extraídos da natureza, como da madeira, fibras, palha e barro. Algumas tribos existem ocas coletivas que podem abrigar várias famílias. Então aqui do ladinho nós temos a imagem, ó, organização de ocas numa tribo composta de 400 pessoas localizada no Mato Grosso do Sul. Então, as ocas não quer dizer que é a casa de uma pessoa, às vezes mais de uma família mora naquela oca e eles ficam tudo pertinho. Cerca de 39% da população atual dos índios brasileiros vive nas cidades, em busca de melhores condições de vida, seja no mercado de trabalho, ou seja, em instituições de ensino, onde procuram qualificação para se adaptarem às exigências do modo de vida urbano, tá? Porque as tribos geralmente estão nas áreas rurais, aonde tem florestas, onde tem plantações, porque a cultura deles é desse perfil. Mas alguns ou muitos índios vêm morar na nossa cidade, nas cidades, por quê? Porque eles precisam se adaptar. Às vezes, na oca lá, na tribo deles, não tem tanta produção de alimentos, não tem da onde tirar a subsistência deles, eles vêm para a área urbana, para a cidade, para tentar ter uma vida como uma das pessoas que vivem na área urbana. Às vezes eles conseguem muito bem, porque eles têm condições, capacidade, porém também eles têm muitas dificuldades, tá? Então, lá na página 191, nós temos um mapa. Esse mapa aqui, ele está representando no território brasileiro, então é o mapa do Brasil, com as suas divisões das unidades federativas, que são o quê? Os estados. Então, cada estado lá, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, até lá em cima, aonde que tem terras indígenas, ou seja, lá em cada estado tem índios e tribos que estão vivendo hoje em dia lá no Brasil, nesses estados, certo? Então, no mapa, a gente tem aqui uma legenda. Temos uma legenda porque o mapa é colorido, então cada corzinha representa uma coisa. Do lado, nós temos a imagem do mapa mundi, que é o mapa do mundo inteiro, e aquele quadradinho é daquele lugar que está tirado esse mapa. Então, o Brasil fica naquele lugar no mapa mundi, tá? Então, para entender o mapa, a gente tem que ler a legenda, e o contrário também. Então, vamos ler as descrições a seguir, tá? Nós temos lá, deixa eu olhar na minha aqui, que fica muito pequenininho. O que está de rosa está como estudo e com restrições. Restrição é uma imposição de uma condição para que algo seja aceito ou realizado. Então, lá no mapa, onde que a gente tem coisas rosas? Nós temos aqui lá no Amazonas, aqui. Temos aqui no Pará, não, fica perto da Amazônia. No Mato Grosso também tem um pedacinho rosa. Aqui no Paraná, Santa Catarina também temos. Delimitada, que é
laranja na apostila, né? Laranja claro, não sei como que tá aparecendo aqui para vocês. Que sofreu delimitação, ou seja, que recebeu limites. Então, era uma área maior, ó, que nós temos aqui, ó, lá em cima, tá vendo? Não, esse é o mais forte, aqui. Este aqui. Ele era uma área e ele foi delimitado. E esse espaço é onde aquela tribo indígena vai viver e aquela terra é só dela, ninguém pode mexer, certo? Homologado, então, é onde foi aprovado, reconhecido, e o aprovado o homologado é que cor o amarelo. Então, amarelo, ó, nós temos pouquinha coisa também, né? Deixa eu ver se na minha eu enxergo. Aqui a gente tem o amarelo, e alguns pontinhos bem pequenininhos. Aqui no Paraná nós temos um amarelo bem aqui em cima, certo? Então, é o quê? Que ele foi homologado, que significa reconhecido e aprovado. Então, esta é uma terra indígena e ninguém tira, tá certo? Decretar. Ah, nós temos o decretado aqui, que é o laranja escuro, tá? O decretado fala que um governador, um responsável, decretou que aquele espaço é dos índios e acabou. Nós temos bastante, ó, aqui, 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 aqui. Nós temos no mapa, o verdinho é encaminhada como reserva indígena. Temos alguns pontos, e a reserva indígena é um espaço que tem que ser respeitado para os índios poderem viver a vida deles do jeito que a cultura deles escolhe. Ah, plantar isso, colher isso, e ninguém pode interferir nesse espaço, certo? E o verdinho, claro, que tem bastante, que é esses aqui que estão aparecendo em cinza, que é o que está regularizado, certo? Está regular, normalizado, está tranquilo. Mas, resumindo, todas essas aqui são terras indígenas existentes nos estados brasileiros, tá bom? Aí nós temos as perguntas para responder. Olhando o mapa, qual é o título do mapa? Aqui, ó, lá em cima, Brasil, terras indígenas. Então, no número 1, nós vamos escrever, deixa eu colocar a letra maiúscula, Brasil, terras indígenas. Vocês não precisam escrever de letra maiúscula, só o Brasil, né? Porque o Brasil tem que escrever de letra maiúscula. Número 2 está na página 193. O que ele representa? O que esse mapa representa para você, ali, nesse caso que nós estamos olhando? O quê? As terras indígenas representadas no nosso país. Então, as terras, acho que foi um R a mais. Terras indígenas do nosso país, ok? Ponto final. E a 3, é possível verificar no mapa mais terras demarcadas ou mais terras em demarcação? Deixa a prof ver. Demarcadas ou demarcação? Em demarcação. Então, na verdade, em demarcação a gente só tem algumas lá, que é o que está de rosinho, de laranjinha claro. E de laranja forte é o que a gente tem bastante. Então, já estão demarcadas. Então, terras demarcadas. Certo? Então, na verdade, a parte sobre as comunidades indígenas de geografia, no conteúdo da apostila, é só isso. Mas eu vou mandar um videozinho agora aqui, em sequência da minha aula, que é bem legal, que ele faz um resumo sobre as questões da geografia que a gente tem que ficar atento. Porque na matéria de história, a gente também vai estudar sobre as famílias indígenas. Então, às vezes, o conteúdo pode se confundir, tá bom? E não esquece que lá no nosso caderninho aqui do Que Mágico das aulas de geografia, da aula de hoje, no caso, eu vou colocar uma tarefinha para vocês fazerem no caderno sobre o IBGE, tá bom? Assiste o vídeo, curte lá e vamos ver o que a gente tem mais informações sobre os indígenas, tá bom? Deixa a prof fechar aqui e voltar para dar um tchauzinho para vocês, tá bom? Então, beleza, não esquece da tarefinha que eu vou colocar lá para a próxima semana, tá bom? Então tá, beijinhos, gente, e assiste o vídeo que vai ser bem... Quando Cristóvão Colombo navegou até a América em 1492, pensou que tivesse chegado às Índias, batizando de índios os nativos que encontrou. Porém, apesar de terem sido generalizados nessa classificação, os índios não se viam como um povo unificado, pois eram divididos em uma variedade de etnias sem qualquer identificação entre si. Acredita-se que os primeiros habitantes das Américas chegaram há mais de 20 mil anos.
atravessando uma passagem congelada entre a Ásia e a América do Norte e então espalhando-se por todo o continente. Em algumas regiões, formavam civilizações avançadas. Já no Brasil, fragmentaram-se por todo o território, formando grupos de diferentes tamanhos. Eram sociedades comunais, descentralizadas e igualitárias, vivendo da caça, pesca e agricultura de subsistência, e em sua maioria seminômades, mudando suas aldeias de local conforme os recursos naturais fossem se esgotando, permitindo, mesmo que involuntariamente, a recuperação natural do solo abandonado. As habitações eram geralmente coletivas, chamadas de ocas, variavam de tamanho e forma entre as tribos, mas normalmente eram dispostas em torno de um espaço cerimonial, onde realizava-se todo tipo de atividade diária, além de celebrações e ritos conduzidos por pajés e anciões. As tribos eram formadas por laços de parentesco e afinidades, e mantinham contatos com outras comunidades através de relações de comércio, cooperação, casamentos, alianças e também de guerras, que eram comuns entre as sociedades indígenas, apesar de sua natureza pacífica. A virgindade era pouco valorizada e a vida sexual costumava ser livre de tabus. Muitos homens ofereciam favores sexuais de suas esposas a visitantes, como forma de cortesia. As famílias podiam ser monogâmicas ou poligâmicas, e o divórcio era algo corriqueiro. Os homens lidavam com a guerra, a caça, pesca e liderança tribal, além da construção da aldeia e o plantio, enquanto as mulheres cuidavam da colheita, do preparo de alimentos e da fabricação de utensílios e adornos. A educação das crianças era a tarefa de toda a tribo, e a autonomia era estimulada. Já os doentes e inválidos costumavam ser abandonados à própria sorte. Os indígenas tinham conhecimento na fabricação de bebidas fermentadas e deixaram grande herança à culinária brasileira, com pratos derivados da mandioca e do milho. Sua dieta também era diversificada em proteínas animais, graças à caça e à pesca. Em festejos, cobriam seus corpos com pinturas, penas e plumas, e a nudez no dia a dia era comum e não causava vergonha. Por viverem em florestas, muitas vezes precisavam usar protetores genitais e tangas, mas mantas cobrindo o corpo eram raras. Muito higiênicos, devemos a eles o costume do banho diário. Mantinham muitos ritos e crenças religiosas, os quais podemos identificar por xamanismo, uma mistura de religião, crença, sistema de pensamento e configuração do mundo, em que acredita-se num universo não linear, sem início e sem fim definidos, onde o tempo se confunde. Não possuíam uma doutrina, assim como não acreditavam em um Deus único e supremo, tendo a figura do xamã, o pajé, como seu elo com o mundo divino. Em sociedades sem esses representantes, acreditava-se que os espíritos e antepassados se comunicavam com os humanos através de animais, sonhos e visões. Muitas de suas lendas tornaram-se populares entre os não-índios, enriquecendo o folclore nacional. O uso de alucinógenos, tabacos e ervas era muito comum nos mais diversos rituais. Orientados pelas fases da Lua e conhecimentos astronômicos, entendiam as relações entre as mudanças climáticas, nas quais baseavam seu plantio e colheita. Antes da chegada dos europeus, acredita-se que existiam mais de 1.300 idiomas nativos, hoje reduzidos a apenas 270, que deram origem a diversas palavras da língua portuguesa. Não possuíam um sistema de escrita, mas algumas sociedades desenvolveram sinais e formas gráficas, cujo estudo pode revelar mais sobre seus hábitos. Há indícios de uma grande diversidade de produção artística, que integrava-se ao seu modo de vida e ritos cotidianos, com destaque para a dança, a cerâmica, a tecelagem, a cestaria, a pintura corporal, a arte plumária e principalmente a música. Contudo, os indígenas não possuíam a figura do artista, e todos podiam ser hábeis em diversos aspectos, pois dedicar-se exclusivamente a uma atividade, como na sociedade atual, era sinal de desequilíbrio espiritual e obsessão. Quando os portugueses chegaram em 1500, estima-se que encontraram mais de 5 milhões de indivíduos, divididos em tribos e comunidades, diferentes entre si, mas iguais aos olhos do colonizador, responsável por reduzi-los a menos de 600 mil em poucos séculos. Desconhecendo invenções ocidentais como o espelho, a roda e as armas de fogo, o choque cultural foi enorme, assim como o fascínio dos indígenas, que ainda viviam em sua pré-história. 3 armas foram fundamentais para o domínio dos colonizadores sobre os nativos. A arma de fogo, aliada nas conquistas das tribos e determinante na aceitação da superioridade portuguesa pelos índios remanescentes. A Bíblia do Jesuíta, responsável pela aculturação dos indígenas e a adequação ao moralismo cristão dos ocidentais. E uma invisível e poderosa arma biológica, inicialmente de forma involuntária, mas por vezes criminosa,
o contato com os estrangeiros espalhou doenças e epidemias, às quais os nativos não possuíam imunidade, dizimando-os aos milhares e facilitando a ocupação de suas terras, como aconteceu no sul do Maranhão, onde fazendeiros deram roupas infectadas com varíola para as tribos locais. Porém, muitos indígenas auxiliaram os portugueses em expedições ao interior, em conflitos com outras tribos e ajudaram a escravizar grupos inimigos, além de fornecerem aos colonos produtos como a madeira, condimentos e substâncias medicinais. Isso tudo forçou os remanescentes a viver em condições precárias por muito tempo. Somente em 1967, com a criação da FUNAI, começaram a surgir e ganhar força associações indígenas que buscam melhorias em áreas como saúde, educação, meio ambiente, patrimônio e demarcação de terras. Em 1961, foi criada a primeira reserva indígena brasileira, o Parque do Xingu, representando um grande avanço nas conquistas desse povo. Há hoje no Brasil comunidades indígenas em todos os estados, e muitas lutam pela sobrevivência e manutenção de seus costumes e tradições, sendo constantemente ameaçadas pelo agronegócio, que busca expandir seu território, mesmo através de métodos irregulares. Muitos índios são mortos em conflitos ou expulsos de suas terras, acabando em situação de pobreza nas grandes cidades, vítimas de preconceito e violações de direitos humanos. Como se não bastasse, alguns povos começaram a sofrer novas influências de grupos religiosos neopentecostais, que, impondo conceitos como o pecado e a culpa, geraram conflitos internos, fazendo os índios verem no suicídio uma saída para seus problemas. Contudo, ainda existem tribos isoladas no mundo moderno, vivendo como seus ancestrais, principalmente na região amazônica. Outro caso interessante são grupos que vivem em cidades e reivindicam a condição de povo indígena, num processo conhecido como etnogênese, pois, de acordo com a antropologia, a etnia vai além dos traços físicos, sendo também um grupo social, e enquanto mantiverem seus sentidos e valores, se identificando como tais, esses indivíduos não deixarão de ser índios. Assim, podemos vê-los integrados aos hábitos modernos e vivendo nas cidades, ocupando o mercado de trabalho, cadeiras nas universidades e cargos públicos, buscando também representação política e lutando por direitos como cidadãos que precisam manter sua cultura e tradições vivas, frente aos novos desafios que estão por vir.